Então, este trabalho será apresentado por... Esse trabalho será apresentado por Anderson Machado, Ellen Gomes, Hélio Quixaba, Marcos Castelo Branco, Henri Cardoso, Lívia e, por mim, Manoel Sabino. Vamos abordar o tema responsabilidade social corporativa ou empresarial. Iremos abordar contextualização, definições e normas a partir de artigos. E para contextualizar esse termo, responsabilidade social empresarial, eu trouxe algumas imagens. Na primeira fotografia, temos o desastre químico em Bhopal, que aconteceu em 1984, após um vazamento de um tanque de armazenamento de gás isocianeto de metila, que lançou ao ar 40 toneladas de gás tóxico, causando morte imediata de mais de 8 mil pessoas e provocou doenças crônicas que são sentidas, né, por gerações futuras até o dia de hoje, e tornou-se o maior desastre químico da história. Na segunda fotografia, a de baixo, temos o desastre nuclear de Chernobyl, que é mais famoso do que o de Bhopal, que ocorreu apenas 2 anos depois. E, assim, para quem não lembra, Chernobyl fica na Ucrânia e esse acidente ocorreu em 1986, onde uma explosão da usina nuclear de Chernobyl causou um incêndio que queimou durante 10 dias e contaminou cerca de 3/4 do território europeu. E a localidade de Pripyat, onde ocorreu a explosão, teve que ser imediatamente esvaziada e tornou-se o maior desastre nuclear da história. E na terceira imagem temos Mariana, no Brasil, que fica em Minas Gerais, que ocorreu um acidente em novembro de 2015, após o rompimento da barragem controlada pela mineradora Samarco, e onde foi despejado aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos de lama, que são os rejeitos. E essa tragédia foi um pouco menor em questão de vítimas do que a tragédia que ocorreu em Brumadinho, no ano passado. Porém, ela foi considerada o maior desastre ambiental da história. Então, temos essas 3 imagens, desastres, cada um em uma área. Tem um desastre químico, um desastre nuclear e um desastre ambiental. E a pergunta que cabe é o que todos esses acidentes têm em comum. E a partir dos estudos recentes de 2019, esses desastres não podem ser considerados acidentes. E por quê? Tanto em Mariana, como em Chernobyl, como em Bhopal, na Índia, tiveram uma série de negligências e erros que foram sendo apontados como os causadores dos desastres, que poderiam ter sido evitados se eles adotassem conceitos de responsabilidade social empresarial e se tivessem cumprido rigidamente com esses conceitos e detalhadamente fiscalizados pelos estados. E para contextualizar e para definir, a responsabilidade surgiu justamente se intensificou justamente após a década de 80, onde tiveram esses 2 desastres na mesma década. E ocorreu uma maior preocupação pública com os problemas ambientais e com as pressões sobre as empresas para que elas melhorassem o seu desempenho socioambiental. E como definição, o que é que temos? A Comissão Europeia, acompanhando aqui no slide, a Comissão Europeia define responsabilidade social empresarial como conceito segundo o qual as empresas assimilam questões sociais e ambientais em suas operações comerciais e em suas integrações com stakeholders em uma base voluntária. Dessa forma, a responsabilidade social empresarial é marcada pela voluntariedade e se converte em um instrumento de autorregulação abrangendo toda a empresa.
Então, justamente por essa questão de ser voluntário, que há mais pressões da sociedade, de outros. Inclusive, tem um instituto aqui no Brasil chamado Instituto Etos, onde ele busca estimular para que as empresas adotem a responsabilidade social empresarial. E analisar a responsabilidade social empresarial é compreender a dimensão da responsabilidade das empresas frente a ganhos ou prejuízos ao meio ambiente, à comunidade, à própria sociedade, pois elas não podem ser indefinidas quanto ao seu posicionamento como agente de transformação. Isso permitiria abusos de forma que elas estabelecessem o certo e errado, esclarecendo para os funcionários seus padrões validados. Então, o conceito de responsabilidade social, ele não tem como dissociar do conceito de sustentabilidade. E o que a sustentabilidade está muito ligada à questão ambiental. Muita gente associa o termo apenas na dimensão ambiental da sustentabilidade, mas existe um tripé da sustentabilidade, também chamado de triple bottom line, que apresenta três dimensões indissociáveis, elas caminham juntas. No caso, tem o meio ambiente, que é, sim, a preocupação com o meio ambiente, com recursos renováveis. Tem a questão social, que é preocupação com os direitos humanos, direitos do trabalhador, principalmente a questão de transparência e ética entra também nessa dimensão social. E, por fim, a questão econômica, até porque a empresa não tem como ser sustentável sem se sustentar. Então, essas três dimensões andam juntas. Um exemplo também é quando a empresa ela adota essa postura de proteger o meio ambiente, mas não, mantém empregados em regime de escravidão, por exemplo. Então, não, não é sustentável. Tem que ser respeitar as três dimensões juntas. E há alguns conceitos que parecem ser sinônimos de responsabilidade social, mas não são. Existe o conceito da ação social, que é a atividade de assistência social, desde pequenas doações eventuais até grandes projetos estruturados. Tem o investimento social privado, que é o uso planejado, monitorado e voluntário de recursos privados em projetos sociais de interesse público. Temos a filantropia empresarial, doação de recursos privados utilizados para atendimento de fins públicos. Governança corporativa, que é o aperfeiçoamento da gestão organizacional para padrões socialmente responsáveis, a fim de que sejam sustentáveis a longo prazo. E responsabilidade social das empresas, responsabilidade direta e condições de abordar os vários problemas que afetam a sociedade. Preocupação é aliar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento de qualidade de vida. E forma de conduzir os negócios que toma a empresa, corresponsável pelo desenvolvimento social e pela capacidade de ouvir os interesses de diferentes partes, conseguindo incorporá-los ao planejamento de suas atividades. Com outras palavras, que são os mais confundidos nesse âmbito, a diferença entre filantropia e responsabilidade social das empresas. Enquanto a filantropia é algo que está intrínseco à atividade das empresas, a responsabilidade social das empresas não pode fugir da sua atividade principal. Exemplo, se principalmente nessa cenário de pandemia, uma empresa que atua no ramo de calçados, ela pode sim fazer doações relacionadas à Covid, mas ela não está nesse ramo. Então, isso representa filantropia. Já a responsabilidade social de empresas seria algum exemplo, uma empresa de papel e celulose, que inclusive vai ser abordado aqui no trabalho, ela tem que fazer ações de responsabilidade social das empresas dentro da sua atividade principal, ou seja, dentro desse ramo de papel e celulose.
Então, o Hélio vai dar continuidade. Pronto, desculpa aí que o meu som estava desligado, eu não percebi. Tá dando para ver direitinho o slide? Tá sim, Hélio, tranquilo. Pronto, desculpa aí, viu, pessoal? Pronto, vamos lá. Dando continuidade, por que praticar a responsabilidade social na empresa, né? Então tem a pergunta: qual a motivação da empresa para praticar a responsabilidade social? Principalmente a obtenção de benefícios para seus trabalhadores, suas famílias, a comunidade na que se encontra, com a finalidade de obter os benefícios para a empresa no médio e no longo prazo. Então, assim, a empresa praticar responsabilidade social, até foi o que a gente debateu na segunda-feira com o professor, que uma empresa ela não vai praticar ações sociais porque ela é uma empresa boazinha, assim, né, dizendo no sentido figurado da palavra, mas porque ela sempre está visando o lucro até em cima daquela questão social. Como é um tema que ele está em ascensão, como é algo que vai trazer uma boa imagem para a empresa, ela vai buscar esse benefício tanto para os seus trabalhadores e famílias, mas também buscando o seu próprio benefício, né? A questão do lucro, da boa imagem no médio e no longo prazo, porque dependendo das ações, como ela vai ser divulgada, a questão do marketing social, como vai ser a disseminação dessa parte social da empresa, né, que ela vai obter esses lucros, sejam de maneira rápida, ou só mais no futuro. Mas ela procura fazer essa responsabilidade social não apenas porque é uma empresa voltada ao social, mas ela está procurando o lucro, uma boa imagem. E qual o impacto desejado para a empresa, né, da empresa, da responsabilidade social? Melhorar a qualidade de vida da sociedade, melhorar a qualidade de vida da comunidade que influencia a empresa, ou seja, o que está ali, a comunidade que a empresa trabalha diretamente, o produto direto que a empresa vai fazer, o social, a questão social vai ser direcionada mais para aquela pessoa ali que influencia na empresa, né? E melhorar a produtividade até de seus trabalhadores, que se torna também uma forma de estímulo, que o ser humano ele trabalha com os estímulos e também hoje em dia, não só hoje em dia, mas há muito tempo ele é muito movido a essa questão social, de ajudar o próximo, de ter uma empresa que não danifica muito o meio ambiente, a sua região. E aí no final, quais são os benefícios esperados pela empresa? Melhorar a reputação, como eu já disse, né? E a imagem da empresa. Isso no médio e no longo prazo. Vai ter muita questão do marketing social da empresa, né? Que ela vai buscar, por meio dessas ações sociais, fazer divulgações e assim trazer o olhar da população para ela. Porque muita gente também ela compra um produto, ela não vai buscar só o produto final, ela quer saber a origem do produto, de onde ele veio, como aquele recurso foi tirado. E a empresa ela vai melhorando sua reputação, sua imagem nessa questão. Meu produto ele é um produto bom, ele é um produto sustentável, ele é um produto que não vai influenciar de maneira negativa no meio social. Outra questão também, melhoria do relacionamento organizacional interno, né? Aí aqui tem uns exemplos que as empresas hoje em dia vêm fazendo, que é a troca do papel plástico, a troca do copo plástico, né, por copo de papel. Ficou um pouco errado aí no slide, não era plástico, é só copo de papel, né? Acho que todo mundo já bebeu naquele copinho de papel. A troca, o uso do software de gestão, né? Muitas empresas têm desenvolvido aplicativos onde o colaborador ele vai poder ver a sua folha de pagamento,
ele vai poder ver a sua folha, as suas pagamentos, recibo de férias, avisos. Então, a empresa procura o máximo trocar o papel pelo software, né? Pelas informações via e-mail. Um exemplo também que eu acredito que todo mundo já viu foi aquela troca do canudo um dos grandes exemplos é do McDonald's, que antes é aquele canudo de plástico, agora é aquele canudo de papel, né? Meio que um papelão reciclável, né? Também uma outra questão é a segurança para a empresa e para seus investidores, né? Hoje em dia, um investidor ele procura também saber a questão de como é a empresa no meio social. Ele vai atrás do balanço social da empresa, que é justamente para saber se eu investir naquela empresa e se porventura alguma pessoa for pesquisar como é aquele produto, será que aquela empresa ela vai ser vista negativamente ou vai ser vista positivamente em relação ao meio ambiente, um ambientalista, como é que ele vai olhar? Será que ela vai ser bem divulgada nesses meios ambientais? Que é algo que também importa para os investidores, que isso tem ações de investimentos assim, né, pela questão ambiental. Isso vai ser bastante importante também para a imagem da empresa, né, como até já foi falado. Consolidação da imagem e reputação da entidade como uma empresa socialmente responsável. Mais uma vez, ele vem falando, né, do conceito de socialmente responsável ligado à imagem da empresa, o que vai importar bastante, que não é só minha empresa ela vender muito, mas ela ser uma empresa que tem um desenvolvimento social mais responsável, para poder o público ver elas com bons olhos, né? Questões ambientais e etc. Maior chance de conquistas de certificado de responsabilidade social. Aqui no Brasil, a gente tem esse programa, que é o Programa Brasileiro de Certificação em Responsabilidade Social. Ele é um programa, ele é voluntário, não é obrigatório a empresa participar disso, mas é o quê? É um olhar de um terceiro, né, que faz parte desse programa, para dizer se minha empresa ela é uma empresa responsável, que tem a responsabilidade social. Então, ela ganha uma certificação, o que vai incrementar mais ainda na melhora da qualidade da imagem da empresa, né, em relação a ser uma empresa socialmente responsável. E também o benefício de se praticar essa responsabilidade social é o acesso ao crédito direcionado a projetos de impacto social. Um dos exemplos é o BNDES, né, que ele tem a questão do fundo social, que ele apoia investimentos de caráter social para áreas produtivas e serviços urbanos e desenvolvimento regional. Ou seja, se uma empresa ela mostrar que é uma empresa que é responsável socialmente, que as ações da minha empresa, os projetos delas são voltados para o bem social e ambiental, né? Não só o lucro e a economia, o banco ele vai ver isso como uma questão positiva e vai dar o acesso à empresa essa questão desse fundo social, caso ela precise, né? Estrutura praticamente pronta para aproveitar os incentivos fiscais que levam em consideração aspectos sociais e ambientais. É outra questão também que é muito discutida, a questão dos incentivos fiscais ambientais, né? O pessoal do direito ambiental discute bastante. Poxa, minha empresa, para ela praticar essa questão social, ela tem que ter um estímulo, né? Então, governo, como é que você pode estar estimulando a minha empresa? E um dos principais estímulos que o pessoal do direito briga, né, que é a questão do incentivo fiscal. Tem um livro que é uma tese é uma tese da Renata Figueiredo Brandão. Quem quiser, eu posso até disponibilizar depois, que ele fala bastante dessa questão, como a empresa ela pode usar dos incentivos fiscais ambientais, né? O que está na briga no momento, né? Aí ela dá alguns exemplos lá de alguns princípios ambientais que a empresa precisa ter, né? Precisa ter para
para poder conseguir esses incentivos fiscais. E alguns exemplos que ela cita lá, que o governo poderia ajudar, questões de subvenção, né? Questões de isenção, um crédito presumido, diferimento, e outros que ela dá vários exemplos lá. Muito interessante a tese dela. Outra questão também é a utilização dos informes e práticas como base para a implementação do marketing social. A questão que eu já vinha falando, né? É melhorar a empresa. E se eu já estou usando essa questão social, se eu estou tendo essa responsabilidade social, por que não usar isso ao meu favor no marketing da minha empresa? Algo que é tão importante que é o marketing. Então, vou desenvolver também um marketing social, que é mostrar para o pessoal que está interessado, e até para quem não está interessado também, né? Que minha empresa é uma empresa que ela pratica a responsabilidade social com o ambiente, com a sociedade, não só visando lucro. O modelo de gestão e os relatórios sociais podem ajudar a esclarecer melhor também as oportunidades e desafios econômicos. Isso aqui já também é outra coisa, além do marketing social, além da busca pelos incentivos fiscais, há uma empresa que pratica a responsabilidade social, ela tem os seus relatórios sociais em dias, né? E com isso ela pode perceber as questões até da busca pelo lucro em médio e longo prazo, né? Ela vai ver lá naqueles relatórios dela e como é que a sociedade está vendo isso, oportunidades e desafios econômicos futuros para ela, né? Onde é que a gente pode, o que é que a gente pode mudar de material aqui para melhorar no ambiente, até isso que vai ser mais barato ou não, eu posso trocar essa matéria-prima por outra matéria-prima e por aí vai. Esses são um dos benefícios da empresa adotar a responsabilidade social, né? Aí também vocês podem perguntar, então, se a minha empresa ela quer adotar uma responsabilidade social, como é que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Estimular a realização de doações via lei de incentivo fiscal, né? Que a gente sabe, nos últimos anos, o governo, os contadores, eles vêm apoiando muito essa questão da destinação do imposto de renda, né? Na declaração do imposto de renda, que não vai onerar o contribuinte, ele vai ser só a destinação desse imposto para o ECA, né? E o Instituto do Idoso. É uma forma de incentivo de questão social, né? Um mutirão de declaração do imposto de renda gratuito. Eu, como é minha empresa, tenho uma empresa que tem vários contadores, faço um mutirão para quem não tem condições de pagar, para um autônomo. Isso são ações sociais que até a gente, como contador, né, nós contadores, nossa empresa de contabilidade, pode estar fazendo. Outra ação que é promover ações criativas de engajamento social, questão dos leilões solidários, né? A empresa trabalha com um certo tipo de produto, esse produto aqui eu tenho muito, eu posso fazer um leilão, ou então eu não uso, eu vou fazer um leilão para ajudar a comunidade ao meu redor que compra ali na minha empresa, ajudar alguém, até mesmo para a questão do marketing social, né? Minha empresa, ela é parceira, ela está ajudando nisso, naquilo. A questão do crowdfunding, né? Que é a tradução é financiamento pela multidão, que seria mais levando para o lado brasileiro, né? Que são as vaquinhas online, que a gente vê muito, que está crescendo bastante quando tem uma questão social, o pessoal faz uma vaquinha online, eu posso... minha empresa está doando isso, minha empresa está fazendo uma vaquinha online para ajudar a comunidade, para melhorar o saneamento básico aqui da região. O que mais que eu posso fazer? Repensar o impacto social da empresa, como eu disse, né? Eu estou usando muito, minha empresa, ela usa muito essa matéria-prima. Será que eu não poderia trocar por outra matéria-prima que não está tão desgastada quanto aquela ali, para não acabar? Porque vai que aquela matéria-prima é importante também para outra questão, eu não posso mudar, eu posso mudar McDonald's, vendo o milkshake com canudo
mas eu não poderia mudar esse tipo de canudo, eu não poderia mudar o copo. Então, são esses tipos de ações também. Outro tipo, realizar um evento sobre temática do segmento da responsabilidade social. Quais são esses temas? Temas de diversidade, né? São temas muito discutidos. Temas de saúde mental, tanto internamente como externamente, principalmente agora nesse período de quarentena, né? Temas de igualdade social, buscar mais essa igualdade social, né? O que eu posso estar fazendo, eu, colaborador, quem que eu posso estar ajudando se eu posso estar ajudando um morador de rua, eu, empresa, posso estar ajudando uma associação, né? Essas questões de eventos, até mesmo para trazer novas temáticas para a empresa, né? Como eu abri um evento para a sociedade trazer essas ideias de como minha empresa pode estar melhorando nessa questão social e como eu posso estar ajudando a sociedade, né? Então, também outra opção que é estimular a criação de projetos, campanhas junto à sociedade, que é a chamada cocriação, né? Que é justamente isso, é buscar ideias da sociedade e criar projetos, criar ideias junto com a sociedade. Então, resumindo tudo na questão da responsabilidade social, né? O empresário ou acionista, ele não deve apenas ter preocupação com o resultado econômico e financeiro, mas também com seus parceiros, empregados, clientes, fornecedores e governos, que também dão percentuais de contribuição para o desenvolvimento organizacional. Eu, empresário, eu, empresa, não vou crescer sozinho, pensando só na minha empresa, no meu lucro. Eu tenho que ajudar toda a minha cadeia ali, né? Quem está ao meu redor, fornecedores, clientes, empregados, sociedade, governo, tem uma responsabilidade social com todos, pensando no presente e pensando no futuro. E saindo já do tema de responsabilidade social, a gente entra agora num tema parecido, né? Que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? O conceito. O que é o desenvolvimento sustentável, né? Consiste num conjunto de procedimentos que visa a suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Ou seja, ter o desenvolvimento sustentável no meu presente, utilizar os meus recursos, digamos, com moderação, para não ficar escasso para minhas gerações futuras, que no presente deles vão precisar também desses recursos. Então, eu, empresa, tenho que pensar no lucro, tenho que pensar no desenvolvimento, sim, mas uma questão mais sustentável, porque não é só presente, também tem a questão do futuro. Ter o objetivo de juntar o desenvolvimento econômico junto com a conservação ambiental. O desenvolvimento sustentável, ele vai muito nesse tema, né? Como o nome já diz, sustentável, ambiental, né? Questão muito ambiental, que é o desenvolver a gente sabe que a principal fonte de matéria-prima vem da natureza, né? Então, eu desenvolver, eu crescer pensando no ambiental, na conservação do ambiente, para que no meu presente não vá atrapalhar o meu futuro, o futuro das outras gerações, né? Então, o que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Aí a gente entra naquele termo de finito e infinito. Eu usar aquela matéria-prima, eu usar aquele produto, mas saber que aquilo ali ele pode acabar. Então eu não vou usar desesperadamente, sem precaução, sem proteção ambiental, porque se aquele recurso é finito, então eu usando ele de forma desordenada, pode prejudicar a geração no futuro e até no presente mesmo da empresa, né?
Os modelos de desenvolvimento sustentável dos países industrializados devem ser seguidos? Pergunta, né? Então, para a maioria dos pesquisadores, dos autores, não. Por quê? O desenvolvimento econômico ele é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados, né? Então, eu sou uma empresa que estou em crescimento, eu vou me espelhar numa empresa que já é grande. No caso aqui, a gente está falando dos países, né? Então, eu sou um país de desenvolvimento, eu vou usar meus recursos desenfreadamente para alcançar esse pessoal que já é desenvolvido, esse país que já é desenvolvido? Não posso, porque hoje em dia a gente já tem que mudar essa ideia dos países e das empresas de que o desenvolvimento ele é necessário, né? Ele é uma corrida, mas também tem suas ressalvas. A gente não pode usar de tudo, a todo custo, né? Sem pensar nas consequências. Um exemplo que até também o professor trouxe para nós na segunda-feira, que ele falou que agora que a gente pesquisou também, foi atrás, né? Foi os Estados Unidos, que ele bateu um recorde na questão de graus Celsius, né? Ele atingiu a 54,5 graus. É muito quente. Essa temperatura foi registrada no Vale da Morte, né? Lá no Vale da Morte, que fica na Califórnia, já foi registrada uma temperatura mais alta, de 56 de alguma coisa, porém, ela é muito questionada, essa temperatura. Então, não é algo que diz, foi o recorde, não, porque é questionado. Mas essa que foi recente, foi medida no dia 17/8, é que está sendo estudada e acredita-se que é a temperatura mais alta já atingida, 54,5. Então, a gente vê que isso é devido ao modelo de desenvolvimento do país, né, do passado, que tem consequências no futuro, com muita poluição, muita utilização dos gases tóxicos, né, que vai mexendo na questão climática também, né, vai embaralhar muito essa questão da natureza, ambiental e principalmente climática. E a gente sabe que 54,5 é quase inviável. Hoje em dia tem muita tecnologia, mas a tecnologia avançada não é para todos, né? Então, nem todo mundo vai poder estar no ar-condicionado, nem todo mundo vai estar andando num carro de vidro fechado, vai ter muita gente sofrendo com esses aumentos de temperatura, vai ter muitos produtos estragando, vai ter muita queimada e etc. A planta mesmo, ela vão secar, pode influenciar na questão do desmatamento, dos solos ficarem ruins, né, e etc. Então, devido a esse grande aumento, quais foram as ações de incentivo a esse desenvolvimento sustentável, né? A gente tem alguns exemplos aqui, que é a emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, né? Que essa emenda ela foi imposta agora em 2019, que é a briga para diminuição da emissão, né, do gás hidrofluorocarboneto, né? O hidrofluorocarboneto ele já vem substituído o clorofluorocarboneto, né? Porém, muitos ainda dizem que esse gás ele também é prejudicial, ou seja, então ele não é a saída ideal para essa questão sustentável, né? Para diminuição de emissão desses gases, tem que ser controlado. E essa emenda de Kigali ela vem no intuito de acabar também com essa emissão desse tipo de gás, né? Também a gente tem um protocolo de Kyoto, que foi a respeito da diminuição dos gases poluentes do efeito estufa, né? E no Brasil, quais são as ações para a questão do desenvolvimento sustentável, né? No Brasil, foi criado órgãos que vão discutir sistemas sociais de direitos humanos e sustentabilidade social. Eu trouxe 2 exemplos, que é o CEBDS, né, que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável,
e a Fundação e o FBDS, que é a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. A gente vê pelas datas, eu fiz questão de trazer as datas, que não é algo recente, ou seja, essa questão da briga, da questão da conscientização pelo desenvolvimento sustentável é algo bem antigo. Você vê que a fundação foi criada em 92, né, no mesmo ano do Rio 92, que a gente vai ver mais na frente, né, e o CEDBS foi em 97. Também foi criado após a questão do Rio 92, para essa discussão do desenvolvimento sustentável. O Brasil, que é um país emergente, um país em crescimento, né? Mas já para conscientizar, para não crescer aquela ideia, né? Eu sou um país pobre, eu não posso seguir o modelo de crescimento do país rico por conta da questão sustentável também. Tenho que me atentar a isso. Então, como sozinho as empresas não têm esse consentimento, né? Então o governo, com as suas ações, foi criando esses conselhos e essas fundações para poder ajudar a conscientizar e até fiscalizar mesmo essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Continuando aqui com o Brasil e o desenvolvimento sustentável, né? O Brasil ele desempenha um papel de crescente importância no tema, tanto pelos recentes avanços nos aspectos ambiental, social e econômico, quanto por sua consistente atuações no fórum. O Brasil, ele, a partir do Rio 92, ele teve uma visão, os países passaram a ter uma visão boa sobre o Brasil, né? O Brasil ele sempre foi sendo visto como um país ambiental, né, digamos assim, que cuida do seu ambiente, que fiscaliza a questão principalmente do desmatamento, né, que é a Amazônia. Porém, ele vem perdendo essa credibilidade, né? Tem uma briga crescente grande aí, né, que vem de 2019, do INPE com o presidente, né? O INPE, em junho de 2019, trouxe dados de que o desmatamento aumentou em 88% no país, né? Porém, esses dados ele foi questionado pelo presidente. O presidente alegou que isso era mentira e pediu uma averiguação, né? Com isso, o presidente ele indo de encontro, né, a esse instituto de pesquisa, que é o INPE, a sigla significa Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. O presidente indo de encontro com essa pesquisa, dizendo que é mentira, que esse órgão ele está mentindo, isso é uma afirmação muito forte, uma afirmação que fez com que o país perdesse bastante credibilidade nessa questão ambiental, né? Questão do não desmatamento. Então, é uma briga constante. A gente vê bastante na televisão que o presidente alega muito que o desmatamento não é isso tudo, que as queimadas foram provocadas por ONGs e etc, né? Então, isso vai fazendo com que o país perca a credibilidade que vinha adquirindo. E ter essa credibilidade vai atrair o quê? Vai atrair investidores para o país, vai atrair investidores para as empresas, né? Então, perdendo essa credibilidade, isso espanta. O país ele está numa crescente briga, principalmente essa briga ambiental, e se eu investir, se eu for buscar as ações daquelas empresas, como é um país que politicamente ele briga bastante, né? Então, isso vai ser bastante ruim para a questão dos investimentos, né? Também na reunião climática da ONU, o presidente ele não compareceu, né? Algo que também continua sendo ruim para a imagem do país, né? O surgimento aí em 72, para essa questão ambiental, foi surgindo as conferências, né? Que eu até já falei de uma.
Em 1972, teve a primeira conferência, foi a de Estocolmo, né, na Suécia, a respeito dessa questão sobre desenvolvimento sustentável. O Brasil ele sediou duas delas, que foi o Rio 92, que foi sobre desenvolvimento sustentável dos países, e o Rio +20, né, que foi a respeito da economia verde no contexto de desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Aí que eu trouxe alguns exemplos, quem quiser pesquisar depois, copiar, o slide vai ser disponibilizado, né? Pode copiar esses links e botar diretamente no Google que vai aparecer. A Petrobras tem uma página direcionada para essa questão da sustentabilidade, a Natura, e esse portal solar, ele traz também essas empresas, com essas e outras, com questão de sustentabilidade, que é o Banco do Brasil, a Ambev, a Renner, L'Oréal, e entre outros. E para finalizar a parte do desenvolvimento sustentável, né, a gente trouxe também um tema que não é tanto das empresas, mas que influencia, que é a questão do ICMS ecológico, né? A gente sabe que do ICMS, 25% dos estados é destinado aos municípios. Então, foi criado pelo governo essa questão do ICMS ecológico, né? Onde incentiva o município a incentivar a ter as questões ambientais. Né? Quanto mais ambiental, digamos assim, o país seja, né, melhor ele vai ter mais chance de ter essa parcela do ICMS ecológico, né? No Piauí, para quem quiser dar uma olhada, é a Lei 5.813, né, a questão do ICMS ecológico do Piauí, e para o município ele ter essa questão dos 5%, né, dentro desses 25% a mais, ele tem que ter a certificação do selo ambiental, que também está na lei, quais são as ações que ele deve ter. Certo? Agora o Henry vai dar continuidade aí para vocês. Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Tranquilo, Henry. Tranquilo. Essa questão toda da responsabilidade social, ela está muito atrelada à preocupação que teve um aumento significativo desde a Revolução Industrial, que foi a época que nós vivemos, a sociedade viveu, em que tivemos maior acesso aos meios de produções, como já não havia tido em outras épocas antes da Revolução, e dessa forma teve uma maior busca à obtenção de lucros por parte dos detentores dos meios de produção. E como a gente sabe, inclusive foi até retratado no filme, vocês lembram muito o filme do Charlie Chaplin, que as condições dos trabalhadores, as condições do proletariado não era de certa forma digna e nem justa quanto ao que nós vemos hoje. E essa transição do que era o cenário pós-revolução industrial e do que nós somos hoje é muito devido ao surgimento de organizações e grupos, associações que se preocupavam com a situação da responsabilidade social, justamente no bottom line, né, que são o tripé da sustentabilidade. Nós podemos ver que essas organizações elas se preocuparam, claro, em manter a parte econômica do tripé, que seria o lucro dos empresários, mas também envolver a parte humana e a parte ambiental, que está diretamente ligado a condições dignas de vida do ser humano. E essas instituições, elas, com o passar do tempo, elas foram se tornando cada vez mais importantes e mais influentes, e tomando também a adesão de muitas entidades empresariais a adotarem tais padrões e normas. E justamente para não ficar um negócio muito desviado, muito divergente de uma entidade para outra, essas entidades se preocuparam em formalizar esses padrões através de normas e também dar a essas entidades que praticavam política de responsabilidade social certificado, justamente para identificar essa entidade como
preocupada com a responsabilidade social, né? E aqui eu trouxe um exemplo de norma, né, que é a ANIL, Accountability, que ela foi desenvolvida por uma dessas organizações, chamada Institute of Social and Ethical Accountability, né, que essa norma ela dispõe a respeito da gestão da responsabilidade social, visando monitorar a relação entre a empresa e a comunidade. E nós podemos chamar a contabilidade de stakeholders, que são os partícipes da organização, como, por exemplo, os investidores de uma entidade, os próprios funcionários, a administração, os compradores e também a demais sociedade. Dessa forma, traz uma adesão da sociedade. Outra norma que eu trouxe foi a SA 8000, Social Accountability, que, nesse caso, é um programa de certificação, que ela é líder no mundo, e foi criado pela Social Accountability International, que ela enfoca primordialmente nas relações trabalhistas, né? Que, como já foi falado, desde a Revolução Industrial, tinha aquele problema de os trabalhadores terem uma condição não muito digna, e isso vem trazendo, até os dias atuais, essas normatizações através dessas organizações fazem com que, fizeram com que a nossa situação mudasse hoje em dia. Nós temos também a OHSAS 18000, Occupation Health and Safety Assessment Series, que dispõe sobre o sistema de gestão de segurança e higiene do trabalho, que é muito importante também, né? A política, isso é uma garantia, por exemplo, no Brasil, constitucional, que nós temos, que os trabalhadores têm esse direito à segurança e higiene do trabalho. E, como nós falamos, foram surgindo essas entidades internacionais, e essas entidades internacionais, elas, em cada nação, têm suas peculiaridades, o que faz surgir também, dentro de cada país, as suas próprias normatizações baseadas nas normatizações internacionais, né? No Brasil, nós temos aí a NBR 16001, que fala sobre a responsabilidade social, que essa norma, ela foi elaborada pela BNT, que a BNT é como se o CFC está para, as normas do CFC estão para o IFRS, e a NBR está para a ISO, né? Que é uma organização internacional de padronização, que ela está envolvida em vários tipos de padronizações, desde métricas utilizadas no empreendedorismo até essa parte da responsabilidade social. E ela traz essa normatização geral para o Brasil, né? De forma que as empresas aderem a essa norma baseada nas suas peculiaridades, nas peculiaridades do Brasil, tanto como tributos, na própria cultura da população. O que vale demonstrar é que essas normas e padronizações e certificados, elas, como foi falado, há as peculiaridades de cada empresa, diante de cada região onde se localiza, da cultura da comunidade, da cultura de venda, da cultura de compra. E, dessa forma, né, não é algo rígido. Essas normas, esses padrões não se tornam algo demasiado rígido. Não exige um padrão metodológico único. Então, devido a essas diversas entidades que possuem características e campos próprios de atuação, certo? No Brasil, nós temos uma normatização especial que é trazida pelo Conselho Federal de Contabilidade, a NBCT 15, né? Que trata a respeito de informações de natureza social e ambiental. E ela direciona os dados para elaboração de demonstrações que podem ser, esses dados eles podem ser oriundos tanto dos dados contábeis, né, dos demonstrativos e relatórios obrigatórios, por exemplo, né, da Lei 6.404, como pode ser oriundo também de outras áreas de dentro da empresa, né? Porque a responsabilidade social, ela é multidisciplinar. Ela não envolve somente a contabilidade, ou a administração geral, ou a administração de
de materiais, ela envolve serviço social dentro do empreendimento, ela envolve também a psicologia dentro do empreendimento. Diversos fatores externos também influenciam na responsabilidade social dentro da empresa. Outra norma que traz a respeito também nas normas do CSC sobre a responsabilidade social, nós temos a NBC T3.7, que fala a respeito da demonstração do valor adicionado, que é uma das demonstrações obrigatórias da Lei 6.404, ou seja, toda empresa precisa apresentar toda empresa de capital aberto precisa apresentar essa demonstração. Mas nós temos o porém. O papel da responsabilidade social, um relatório que demonstre as atividades de sustentabilidade da empresa, segundo a NBCT 3.7, ela não é obrigatória. Não é obrigatória. Ela é um relatório que é facultativo e deve ser apresentado nas notas explicativas da demonstração de valor adicionado. Então, de certa forma, talvez se houvesse... Claro que a sociedade caminha para isso, para normatizar, para tornar mais fácil essa adesão das grandes empresas, né, das empresas que estão em ascensão, na adoção dos relatórios de responsabilidade social. Aqui eu trouxe um modelo, né, de relatório da responsabilidade social. Primeiramente, ela vai apresentar os dados da instituição, né, a visão dos gestores, características da cultura organizacional. Nesse caso, vai ser a mensagem do presidente da diretoria, vai trazer o perfil organizacional e a estrutura de governança que acarreta dentro da empresa, as missões, os valores, o diálogo entre as partes interessadas e, por fim, também apresenta os indicadores de sustentabilidade, né, que aqui, como nós vemos, tem a presença, novamente, do tripé da sustentabilidade, ou o triple bottom line, e o desempenho econômico, o desempenho social e o desempenho ambiental. E logo abaixo, nós trazemos aí a demonstração do valor adicionado, juntamente com outras notas explicativas. Aqui eu trouxe, naquela parte do relatório, nós temos desmembrados os indicadores de sustentabilidade. Esses são indicadores que são orientados de uma outra instituição internacional, a Global Reporting Initiative, que é a GRI. Ele traz aqui, ainda dentro dessa, como é importante, né, frisar sempre, o tripé da sustentabilidade, que ele desmembra, mas está intrinsecamente ligado a esse tripé. No caso, o econômico, o meio ambiente, direitos humanos e práticas trabalhistas e trabalho decente, a característica humana, né? Responsabilidade pelo produto, característica humana também, que envolve tanto o viés do fornecedor quanto a distribuição ao cliente e também a sociedade. Ainda que a responsabilidade social ela seja bastante importante e vem crescendo a discussão a respeito dela e a sua implantação nas diversas empresas, é notório perceber que está travando o áudio aí. Tá, não, pode continuar. Tá Tá okay. normal aqui. Tá certo. Então, nós temos as barreiras que entravam a adesão da responsabilidade social dentro da empresa, né? Que são aqueles empecilhos que fazem com que a empresa não adote a responsabilidade social, ou de forma alguma, ou essa responsabilidade social não seja adotada da forma adequada, certo? E essas barreiras podem ser tanto internas, dentro da empresa, que são as principais, quanto externas. Eu trouxe aqui para vocês algumas barreiras internas que acontecem dentro do empreendimento da organização. Nós podemos citar carências gerenciais que acontecem dentro da empresa, que impossibilitam essa
adesão da organização pela responsabilidade social. Isso é muito devido às carências gerenciais, são muito devidas vou usar um termo de administração geral, que no caso são a cultura organizacional, certo? A cultura organizacional e o próprio clima organizacional, que elas propiciam a cultura organizacional, ela é a forma como os funcionários e os colaboradores coordenam a empresa, são a forma como eles reagem diante das situações, aquela forma própria dele, é o que diferencia o que uma empresa, as suas características de outra empresa. A cultura organizacional, vamos dizer, são as padronizações, a própria estrutura organizacional da empresa, as atitudes que ela toma diante de certos empecilhos. E essas características, a cultura organizacional é profunda. Então, ela requer, se a empresa não aderiu à responsabilidade social e ela pretende fazer isso, é um empecilho, porque a cultura organizacional ela é de características profundas. E para que você mude uma característica profunda de um empreendimento, ele requer tempo, né? Requer política de reeducação dentro da empresa, políticas de trabalho, até movimentos internos de funcionários, né? Tirar um funcionário de um determinado lugar e colocar em outro. Então, é uma coisa bastante difícil para ser aplicada. Outra barreira que a responsabilidade social sofre é que algumas empresas a utilizam de maneira utilitarista. Então, como seria essa maneira utilitarista? Seria o modo como a empresa usa a responsabilidade social para propagar enganosamente a imagem que ela tem. Ou seja, ela diz que é uma empresa sustentável para enganar os consumidores, investidores e até fornecedores, mas dentro da empresa ela pratica algo totalmente diferente do que ela diz. Ela não observa os padrões éticos, certo? Dessa forma. E qualquer momento, por favor, se o áudio estiver travando, vocês podem me interromper que eu retorno e tento falar novamente. E essa prática utilitarista dentro da empresa, ela está justamente atrelada aos três tripés, às três pernas do tripé da responsabilidade social, que é o utilitarismo na dimensão social, na ambiental e na econômica. Na social, nós podemos citar uma empresa que se divulga fora como preocupada com os trabalhadores, mas dá uma má remuneração. Na econômica, nós podemos citar a empresa que faz filantropias a entidades de ajuda a idosos, a crianças com câncer e outros tipos, mas ela só nega impostos. Nós podemos citar aqui as situações das CAPs aqui em Teresina, né? Nós temos aquela Piauí Cap, Verde Cap, essas CAPs todas, que diversas vezes elas foram pegas sonegando impostos, mas nas suas propagandas elas diziam: você vai comprar nossa cartela e parte do dinheiro nós vamos reverter a uma ação social. Isso acontece também. E outra prática que macula bastante a responsabilidade social é o greenwashing, que seria a lavagem verde, né? As empresas elas pregam essa postura politicamente correta ambientalmente para angariar investimentos de fora. E, porém, ela não emprega esses investimentos dentro do que ela deveria empregar, que no caso é o que ela mostra para a sociedade que está fazendo uma atividade ambiental bacana, mas no fundo ela só quer angariar aqueles investimentos para direcionar para outras despesas. Como ela está lavando dinheiro dessa forma. Por isso essa expressão greenwashing. Outra barreira à responsabilidade social que as entidades encontram é a viabilidade financeira. Como foi bem falado pelo Hélio, não dá para uma empresa pequena querer se amparar numa empresa grande, porque são características diferentes, são
são mercados diferentes também, né? Fornecedores, clientes, investidores. E muitas vezes essas empresas estão em ascensão e não têm ainda um, um aporte financeiro necessário para fazer a implantação dessa responsabilidade social. Isso envolve tanto a busca por profissionais que entendam do assunto para fazer para implantar dentro da empresa, envolve a mudança de estrutural de funcionários, envolve a cultura organizacional também, que a cultura organizacional, em outra mão, ela influencia também na viabilidade financeira da empresa. Boa noite. Estamos escutando bem? Tá um pouco baixo o áudio, mas eu tô ouvindo, tá ouvindo bem. Não tá cortando, não. Certo, vamos lá. Dando continuidade aqui sobre o tema de responsabilidade social, né? Entrar um pouquinho no caso concreto, um dos exemplos que a Manuela citou lá no início da apresentação, que foi essa tragédia socioambiental da Samarco. Enfim, a Samarco, ela chamou, a tragédia da Samarco, no caso, ela chamou a atenção primeiramente pelo tamanho da tragédia que foi, né? A quantidade de mortos, pela tragédia social em si. Mas, em segundo plano, ela chamou a atenção porque a Samarco era uma empresa referência no setor dela, né, de mineração. Tanto no setor dela, né, na parte operacional de mineração, como também nessas práticas de responsabilidade social, obtenção de licença social, como já vem sendo tratado aí no seminário. Então, o artigo que a gente analisou sobre a Samarco buscou, né, informar como que a Samarco, mesmo ela sendo referência, assim, ainda aconteceu uma tragédia dessa, né? Primeiramente, é importante um pouquinho do contexto histórico, que até o Henri citou sobre a sociedade industrial um pouco. A gente veio passando um pouco por essa transformação de uma sociedade industrial, né, caracterizada pelos conflitos, e em relação à produção, aumento da produção, essa briga, essa competição de produzir mais, de gerar riqueza, e essa questão da distribuição de riqueza, e entrando numa sociedade voltada para o risco, né? A sociedade já mais consciente, tentando diminuir os impactos que essas empresas, essas indústrias causam no meio ambiente. E com isso, veio aumentando essa questão aí da governança corporativa, a responsabilidade social. As empresas vêm cada vez mais buscando entrar em acordo, entrar em consenso, principalmente as empresas com o Estado e com a própria população mesmo, a população civil, fazer um acordo de preservação do meio ambiente. Aí foi aí que surgiu, né, essa nova visão de responsabilidade social, que não é mais só cumprir aquele papel que a empresa cumpre de cumprir a legislação, né, as regras impostas a ela, ou então o próprio papel dela mesmo de produção. E sim, agora, a partir de agora, ter um compromisso com a sociedade, com essa relação do meio ambiente, e de ter um ambiente benéfico para todos. No setor da mineração, especificamente, foram valorizadas duas estratégias. Primeiramente, essa questão da transparência, né? Divulgação de informações e ser transparente para obter confiança, né? Muito relatório de sustentabilidade, deixar a sociedade, né, os usuários dessas demonstrações bem informados. E uma segunda estratégia foi exatamente a obtenção de uma licença social para operar, em que essa licença ela não é uma licença dada por autoridades, ou alguma coisa obtida assim com critérios específicos, né? É uma licença social que é obtida pela confiança, a questão da empresa cumprir alguns aspectos benéficos para a sociedade vai começando a ganhar confiança nela.
Aqui nesse slide a gente trouxe um pouco dos impactos, conflitos que acabam ocasionando nessa atividade da mineração especificamente. A questão do processo migratório, né, que gera o êxodo rural e acaba dando um inchaço urbano, né, que é toda aquela questão da falta de saneamento básico nas cidades, criminalidade, e também o aspecto da poluição atmosférica, né, o aspecto ambiental mesmo, a poluição dos recursos hídricos. E à medida que a sociedade vai se conscientizando mais, vai entendendo que aquilo ali é maléfico para ela, os conflitos vão aumentando, né? A fiscalização da sociedade em cima dessas empresas vai aumentando. Então, todos esses aspectos, tanto sociais como socioambientais, são tratados na responsabilidade social. Hoje é muito importante para a empresa. E o que seria a construção dessa licença social, né? Principalmente na atividade de mineração, especificamente. A gente trouxe uma parte do artigo em que dizia que diferentes pesquisadores apontam que o termo licença social para operar foi usada pela primeira vez por Jim Corney, executivo da Placerdome, em uma reunião promovida pelo Banco Mundial em Washington, em 1997. Corney defendeu que a indústria teria que atuar de forma positiva para recuperar sua reputação e obter uma licença social para operar, né? Por meio de um processo que, começando no âmbito das minas e de projetos individuais, criaria ao longo do tempo uma cultura e perfil públicos para as indústrias mineradoras. Então, Thomson e Boutilier estabeleceram também 4 níveis para se obter essa licença e 3 critérios que seriam pular a barreira para pular cada nível, né, digamos assim. Aqui a gente vê a pirâmide que representa esses níveis, e em primeiro nível a gente tem a questão de atingir a legitimidade, né? Já é a questão da aceitação do público e das outras empresas, que são do ramo também, de aceitar a sua empresa. Após essa aceitação inicial, a empresa tem que tentar buscar a credibilidade, que é ganhada ao longo do tempo, né? Exatamente com aquilo que eu falei, a transparência, a divulgação de relatório, de tomada de decisão, cumprir promessas, principalmente no curto prazo, né, para ir ganhando a confiança, e você vai ganhando credibilidade, até atingir o limite de confiança, em que a sociedade já até passa a ficar um pouco mais vulnerável perante essas empresas, por conta que já passa a exercer um pouco menos de fiscalização, um pouco menos de cobrança, porque ela já entende que seria uma empresa que vai sempre buscar o que for melhor para a sociedade. E aí, às vezes, acaba que a empresa acaba se desleixando, né? Mas é sempre importante lembrar que essa licença vai ser sempre renovada. Não é algo que chegou aqui, já obteve, acabou, ou tem algum prazo de duração. Ela é sempre renovada, não tem critérios específicos e ela pode se perder, né? Como a confiança. Aí, no seguinte, aí a gente vai falar um pouco dos resultados e da metodologia do artigo com o Marcos. Ok, agora para contextualizar mais a LCO e até correlacionar com o tripé que a Manuel falou lá no começo, é bom mostrar os passos, né? Tá lembrando, a LCO ela não é uma lei, por assim, ela não é promulgada assim, não é um documento, é uma base de confiança para toda a população, né? Mas é bom entender todo o contexto que a empresa estava naquele momento. Ela mais ou menos foi, primeiro, percebam o quadro que está aí, o gráfico que eu coloquei aí no slide, que é basicamente o preço do minério de ferro. Então, qual é a correlação do preço do ferro com a tragédia? Se você perceber, em 2009, o preço estava em queda. Logo depois, já subiu. Bem, isso é uma tendência do mercado do minério. Ele é cíclico. Ele aumenta e diminui. É sempre descobrindo alguma coisa nova, vai aumentando, a necessidade vai diminuindo, depende. A lei da oferta e da demanda, né? Então, assim, como o preço pode influenciar tal tragédia, no caso? Vamos lá.
Com o preço em alta, basicamente a gente percebe que existe uma celeridade da empresa de implantação logo naquela região, para aproveitar mais o quanto antes aquela oportunidade, por assim dizer. Com a celeridade, a gente acaba percebendo que os laudos, a pressa de obter o licenciamento também muda com isso. Também a forma que o laudo é feito acaba deixando lacunas acontecendo. Obviamente, isso não deveria acontecer, porque, de qualquer forma, isso é totalmente a responsabilidade da empresa. Lembrando, é todo um conjunto para se ter um sucesso naquela área. Então, a gente lembra, olha, já tem aqui um detalhe, irregularidade de licenciamentos, irregularidade nos laudos, isso sempre foi comum naquele caso. Antes de 2009, até durante a implementação daquela empresa naquele momento, né? Então, a gente percebe que alguma coisa vão acontecendo e é fator premeditado, né? Então, outro fator importante também naquela região, o fator econômico. Isso já influencia naquela parte do lado do tripé, o social, a base da confiança daquela população naquele momento. Então, a gente percebe assim, olha, realmente vai uma mineradora para aquela região, vai oferecer emprego. Isso é praticamente uma carta de ouro para aquela região. De fato, realmente cresceu economicamente aquilo ali. Então, o fator social também inclui, como assim? Eles pegaram uma região que tem um baixo capital social, então a gente percebe a necessidade. Então, já o texto deixa claro, o artigo deixa claro que a Samarco realmente ocultou muitos dados antes e durante, principalmente com erros operacionais que ocorreram naquela região, naquela mineradora, né? Teve momentos que até a população queria checar a mineradora e eles não fizeram, eles evitaram esse tipo de coisa. Mas aí o que a gente percebe? Novamente, a gente correlaciona com o TPE e correlaciona com a LCO. A gente repara que são um conjunto de fatores. O fator econômico estava ok, porque realmente ia trazer um retorno para aquela região e para a empresa, e o fator social também, porque estava predisposto a ajudar o social. Estava claro, olha, aqui vai arrumar empregos indiretos, novos negócios, etc, etc, então estava tudo certo. Mas o meio ambiente, como é que ele ficou nessa história? Então, dá para perceber que não é só porque é o mais esquecido, não quer dizer que ele seja importante naquele momento. A gente pode apontar diversos tipos de erro, a gente pode apontar erro até mesmo para a população que deixou acontecer, mas aquilo ali estava além deles, porque a gente pode apontar como um erro possível da empresa e das agências reguladoras que fizeram aquele tipo de licenciamento. Mas por que aquilo ocorre, na verdade, né? A gente pode bater na tecla até mesmo das aulas do professor, as aulas anteriores, na corrupção, por exemplo. Pode bater nessa tecla até mesmo na tendência do mercado também. Porque, assim, a Samarco é a empresa do joint venture da Vale. Ou seja, ela, aqui no Brasil, é praticamente um monopólio de mercado. Monopólio ou oligopólio, porque são mercados controlados. Então, a gente percebe assim, olha, e se naquele momento que a empresa estava planejando ali, os deputados iam liberar aquele tipo de obra, o vereador, aquela parte legal, e se tivesse 20 empresas diferentes, com 20 laudos diferentes e com diversos tipos de resultados diferentes, ambos com os impactos diferentes, ambos com lucros diferentes para a empresa. Então, a gente não sabe muito bem como é que seria, mas demonstra uma provável falha da responsabilidade social corporativa, principalmente quando ela se atenha muito ao social. O artigo aponta que, principalmente, isso ocorre em países em desenvolvimento. Isso é claro, a gente é um mercado emergente, a gente ainda está em crescimento. A gente percebe que a gente tem a necessidade de novos negócios, novos comércios, novas oportunidades. Então, é um questionamento interessante. Realmente, a gente fica claro com as coisas, principalmente na mídia, que a culpa é muito mais da empresa por sua irresponsabilidade. Mas poderia ter sido evitado? Com certeza. Mas
não tem como mudar. Então, justamente, é se proteger, se preparar, cobrar a transparência que aquilo faltou, que é de extrema importância. Então, vamos passar para o próximo artigo. Por favor, Ellen. Lívia. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Agora eu vou falar alguns pontos sobre esse artigo. A relação entre a responsabilidade social corporativa e competitividade. Proposição de modelo teórico moderado pela participação em cadeias globais de valor. O presente artigo tem como objetivo propor um modelo que relacione a responsabilidade social corporativa, a competitividade e as empresas multinacionais de países emergentes em cadeias globais de valor. Para iniciar, eu vou contextualizar um pouco o que é a cadeia global de valor. A cadeia global de valor pode ser entendida como um conjunto de atividades necessárias à produção e entrega do produto ao consumidor final. Pode ser por uma firma ou várias firmas, mas é em vários países. Como o exemplo do iPhone, em que o design e a marca são originários dos Estados Unidos, mas os componentes tem na Alemanha, Japão, Coreia. Então, resumidamente, é um produto que é feito separadamente em várias partes do mundo. Hoje em dia, as empresas multinacionais de países emergentes vêm expandindo suas cadeias de valor e, frequentemente, têm consideradas empresas de países emergentes que moldam as cadeias de valor e são os impulsionadores de mudanças. Inicialmente, as multinacionais de países desenvolvidos é quem impulsionava essa atualização, mas, atualmente, as empresas multinacionais de países emergentes estão conseguindo seu espaço e, de acordo com o contexto, elas podem tanto acelerar como retardar o processo de desenvolvimento sustentável, tanto no local quanto globalmente. As atividades de responsabilidade social corporativa afetam a atividade principal, o crescimento, a rentabilidade e a sobrevivência das empresas e têm ocorrido cada vez mais na agenda estratégica dos gestores, que são a fonte potencial de vantagem corporativa. As empresas multinacionais de países emergentes, ao entrar no mercado internacional, participar da cadeia global, tem exigências, tem que cumprir requisitos socioambientais. E isso afeta positivamente na sua competitividade. Isso influencia positivamente na geração de clientes, entre vários outros aspectos. É possível associar o desempenho financeiro aos benefícios socioambientais, com destaque aos indicadores de desempenho financeiro. A competitividade está diretamente relacionada ao desempenho, e o desempenho financeiro ele pode ser diretamente relacionado a benefícios socioambientais, principalmente perceptíveis de acordo com os indicadores de desempenho, como crescimento, giro, retorno de ativos, eficiência, rentabilidade. Então, o desempenho financeiro pode ser considerado um intermediário para a vantagem competitiva. A adoção pelas empresas de uma estratégia que contemple práticas socioambientais só ocorrerá com a clara percepção de benefícios, principalmente financeiros e operacionais, como o colega já falou anteriormente. Parece que é tudo muito bonitinho, mas a empresa está visando o lucro. Ela não vai adotar essa estratégia se ela souber que só vai acarretar prejuízos. Ela quer resultados, pode ser lucro, pode ser captação de clientes, mas o que ela quer é resultados positivos para a empresa. A competitividade das organizações depende de sua abordagem em relação à responsabilidade social corporativa. Como falei antes, trabalhar na cadeia global de valor requer alinhamento com as dimensões de imprensa ambiental responsável, sofre pressão entre a cadeia global de valor de ter uma posição socioambiental, de ter essa responsabilidade. E esse resultado mantém a empresa competitiva, coloca ela à frente de várias outras que não estão se adequando a esses padrões. Vou falar um pouco dessas dimensões que o artigo aborda. A dimensão ambiental, social e estratégica. A dimensão ambiental. A gestão ambiental influencia positivamente o desempenho da empresa. Várias pesquisas, em várias épocas, 2016, 2001, 1996, afirmam isso, que a gestão ambiental vai influenciar positivamente a empresa. Em relação à modernização ambiental, seria o processo no qual as empresas adotam um sistema de produção para evitar, ou pelo menos reduzir danos, de preferência evitar, e, de certa forma, adotar um sistema de gestão ambiental responsável.
Outro fator para citar sobre a dimensão ambiental é o fator limitante da atividade econômica. Quando foi estudado em contabilidade de custos, foi visto fator limitante, questão de matéria-prima, mão de obra. O meio ambiente, ele também é um fator limitante. Como a gente estuda até na terceira série, primeira série, o ambiente não é para sempre, nosso planeta não é para sempre, os recursos são escassos, os recursos se esgotam. É necessário uma gestão responsável de tudo isso. O uso de tecnologias limpas mostra como as empresas constroem novas competências e se posicionam para obter vantagem competitiva à medida que suas indústrias evoluem. Ao as empresas adotarem tecnologias limpas, buscarem poluir menos, buscarem diminuir os impactos ambientais, elas mostram o quanto estão comprometidas, o quanto querem evoluir como empresas de forma socioambiental. Vou falar um pouco agora da dimensão social. São os impactos que a empresa tem sobre os sistemas sociais nos quais opera. Os ambientes sociais principais da empresa são os colaboradores, os fornecedores e a comunidade local também, que muitas vezes sofre muito quando a empresa não tem essa responsabilidade. No meu caso, por exemplo, eu já morei do lado de uma metalúrgica e não foi uma experiência muito boa, te garanto, é muito barulho. A empresa deveria ter se preocupado mais com essas questões, mas, enfim. A dimensão social tem efeito direto nos principais aspectos do ambiente competitivo da empresa. Essas ações práticas e responsáveis, ela melhora a prestação de serviços de alta qualidade, a oferta de insumos especializados, promoção de demanda sofisticada. E um ponto importante é que as ações de responsabilidade social corporativa devem primeiro procurar atender às necessidades básicas de seus colaboradores e, em consequência, da comunidade que se relaciona com eles. Então, a empresa deve manter uma equidade no trabalho, promover a diversidade e evitar, de preferência que não tenha, de forma alguma, a discriminação na empresa. A organização deve tentar abordar aspectos internos e externos da saúde e segurança. Os aspectos internos se referem a condições de trabalho e ambientais, que é a prevenção de lesões, acidentes. Já os aspectos externos se relacionam também à saúde, plano de saúde, não só para o colaborador, mas para a família, porque se o colaborador tem plano de saúde, mas tem um filho doente que não está protegido, ele não está se sentindo bem seguro com a empresa, ele não está se sentindo bem amparado. Então, a dimensão social é olhar para o lado humano, de que a empresa está contratando seres humanos, que eles adoecem, eles sofrem, eles sentem dor, e não analisar como meras máquinas que estão sendo pagas para realizar um trabalho. Já a dimensão estratégica, vou falar um pouco aqui. O alinhamento entre as ações da responsabilidade social corporativa e a visão estratégica da organização é a base da eficácia da estratégia e responsabilidade social corporativa. A empresa, não adianta ela dizer que vai ter ações socioambientais se ela não vai planejar isso, porque se não tiver planejamento, a empresa vai acabar fugindo do foco pelo qual ela tentou produzir. Então, é importante que esteja alinhado. E a dimensão estratégica influencia no comportamento e lealdade do cliente. Se tem dois produtos que têm o mesmo valor no mercado e tem duas empresas, uma empresa tem ações socioambientais e a outra empresa não tem. O cliente ele vai optar pela empresa que tem ações socioambientais. Dá uma certa gratidão ao cliente e um senso de que ele está participando indiretamente nessas ações por optar por essa empresa. Então, essas dimensões, elas desenvolvem 3 hipóteses de pesquisa que o artigo cita e eu vou citar aqui também. Existe uma relação positiva entre a dimensão ambiental da responsabilidade social corporativa e a competitividade. Existe uma relação positiva entre a dimensão social da responsabilidade social corporativa e competitividade. Existe uma relação positiva entre a dimensão estratégica da responsabilidade social corporativa e a competitividade. A principal preocupação da abordagem da cadeia global de valor é a entrada de produtores locais de países em desenvolvimento no mercado global. Por que gera certa preocupação? Porque os produtores locais podem estar agindo de certa forma que não está de acordo com certas exigências. Porém, para entrar na cadeia global de valor, eles têm que se adequar a esses padrões. E é importante e vai gerar benefício para esse produtor. A cadeia global de valor está relacionada à sustentabilidade e à modernização é o conceito básico para analisar como as empresas podem atuar nos mercados globais e disseminar práticas sustentáveis. Essa modernização pode ser
funcional, que é adotar novas funções, formas de realizar. Tem também uma questão muito importante, que é a modernização social, é estar atento a como é que você está pagando bem seu funcionário, as horas de serviço estão de acordo com as leis trabalhistas, tem liberdade de associação, não tem discriminação na empresa. Todos esses quesitos são bastante importantes para serem analisados. A responsabilidade social corporativa nos países em desenvolvimento implica compreender o contexto local. Nos países em desenvolvimento, não funciona necessariamente como os países em desenvolvimento. Tem a realidade, o que pode ser aplicado ou não. E por isso é importante entender o contexto local, como está funcionando lá. A melhor maneira de coordenar as atividades de responsabilidade social corporativa nas empresas multinacionais de países em desenvolvimento seria por meio da colaboração. Essa colaboração implica em ambas as partes contribuindo com recursos para desenvolvimento e implementação de ações. Se refere a interações complexas, compradores, vendedores, que frequentemente criam dependência mútua. O comprador procura uma empresa mais sustentável, então vai procurar essa empresa. A empresa fornece com sustentabilidade e o comprador vai para a empresa porque ela fornece e a empresa fornece porque o comprador precisa. E assim vai fluindo e vai evoluindo as ações socioambientais. Diferentes grupos de partes interessadas exercem pressão sobre as empresas para incorporar efetivamente questões de sustentabilidade ao gerenciamento de sua cadeia. Ao levar a sustentabilidade ao cenário global da cadeia de valor, a criação de regras aplica normas em áreas como proteção ambiental, direitos humanos, direitos trabalhistas e corrupção. Então, a criação de regras para reger essas ações socioambientais, de forma que tenham, no mínimo, alguns requisitos a serem atendidos. As empresas de países emergentes têm obtido destaque, elas não só estão cumprindo as regras, como também estão ajudando a criar regras. Um exemplo é o ISO 20400, que o Brasil e a França tiveram um papel de destaque na elaboração. Esse ISO 20400 é um padrão internacional que trata de compras sustentáveis, apresentando diretrizes para alcançar as melhores práticas. Quando as empresas multinacionais de países emergentes estão se destacando em suas cadeias globais de valor, observa que elas se tornam condutoras de ações socioambientais. Então, as empresas estão não só seguindo as regras, como contribuindo. Esses índices, que anteriormente se dizia Norte e Sul, que era país desenvolvido para desenvolvimento, também agora tem Sul-Norte. Os países do Sul também orientam os países do Norte, servem de exemplo, benchmarking. Então, uma vez que o papel proativo na responsabilidade social corporativa é agido, ele surge como uma forma de legitimar o desempenho dessas empresas na conquista de novos mercados. Aqui eu trouxe um print da Natura, que eu não vou me alongar no assunto, eu só trouxe como forma de demonstração. Eu acredito que eu e muita gente, ao falar em multinacional e sustentabilidade, a Natura tem um papel muito importante. O marketing da Natura também é muito bom e as ações dela têm bastante destaque. E eu só trouxe de forma para exemplificar, já que o objetivo do trabalho era um modelo teórico modelado pela participação em cadeias globais de valor. Então, aqui é como as hipóteses se chegam à contabilidade. Que a dimensão, H1, existe uma relação positiva entre a dimensão social da responsabilidade social corporativa e a competitividade, assim como na dimensão social, assim como na dimensão estratégica, que são melhoradas pela H, que é a participação de uma multinacional emergente em uma cadeia global de valor, modera positivamente a relação entre as dimensões ambiental, HA, e social, que é a HB. E, inclusive, essa participação de uma multinacional emergente em uma cadeia global de valor modera positivamente a relação entre a dimensão estratégica e competitividade, que é a hipótese C. E todas essas dimensões influenciam positivamente a competitividade, levando a empresa a ter uma vantagem competitiva e destaque no mercado. E aqui eu concluo a minha fala sobre esse artigo. Outro artigo que a gente trouxe para apresentação, ele foi apresentado agora no Congresso da USP, em 2020, que é a identificação das medidas socioambientais evidenciadas pelas empresas do papel de celulose listadas na B3. O setor de papel e celulose, ele toma destaque porque menos de 1% da área do Brasil, ela já é equivalente a produzir 98% da madeira
utilizado em fins industriais. A qualidade ambiental evidencia-se no meio empresarial devido a pressões sociais e regulatórias. Aí toma destaque novamente o que já foi dito, que é o triplé, empresa, sociedade e meio ambiente. Do segmento de papel e celulose, concluiu-se que, entre eles, apenas 40% elaborou e divulgou o relatório de sustentabilidade. Aí é possível observar um elo entre as práticas de manutenção ambiental e o uso de tecnologia aliado aos conceitos de responsabilidade social e empresarial, que ganha espaço no cenário composto pelo poder público, os stakeholders e corpo social. Entre as técnicas utilizadas para a redução, deixa-se galhos, folhas e cascas no local para que parte dos nutrientes retirados retornem ao solo, reduzindo ao processo erosivo, e intercala-se faixas de florestas nativas com as plantações para ampliar o habitat e a fauna local. Na ocasião que a companhia adquire de fornecedores, a matéria-prima não são utilizadas como insumos agrícolas ou outra tecnologia de plantio. Aqui tem a evidenciação obrigatória. O crescimento desenfreado de organismos com fins lucrativos, resultante do processo de ascensão do capitalismo e, por conseguinte, da globalização, exigem uma linguagem simétrica e que é possível compreender de qualquer lugar do mundo, que é um padrão, né, que é o balanço patrimonial, demonstração dos lucros, DRE. Foi criado o Comitê de Pronunciamento Contábil para analisar, preparar, emitir e divulgar os pronunciamentos. Essa modalidade de evidenciação, ela torna mais segura, justamente porque ela atende à padronização pela cultura enraizada de trabalhar com demonstrativos contábeis e fazer observações analíticas e decisórias. A evidenciação voluntária, ela complementa a informação de evidenciação obrigatória. Nas notas explicativas, nos relatórios de administração, é possível observar que é onde é mais flexível, é onde eles acrescentam mais informações e não seguem um padrão. Esses indicadores, eles são usados no processo de avaliação do desempenho e têm crescido em decisões e relatórios e possibilitaram a ampliação de ferramentas de gestão e propagam a implementação do sistema de mensuração de desempenho e demanda por necessidade suprida estrategicamente. Inclusive, nos sites das empresas de papel e celulose, elas têm um campo já destinado só para mostrar as certificações. Não há obrigatoriedade de divulgação do relatório de sustentabilidade, mesmo que as companhias operem diretamente com a exploração do meio ambiente. A divulgação de informações estratégicas é uma ação estratégica da companhia para dialogar com o mercado. Aí aqui são os indicadores que podem ser observados, que é o de preservação, reflorestamento, redução do consumo de energia, água, produção de resíduos e emissão de CO2, o social, que ele, além de abranger os funcionários das empresas, tem medidas para abranger a comunidade que mora onde a empresa fica localizada, e o gerenciamento de impacto ambiental. E essas são as referências que a gente utilizou. Bacana, pessoal. Parabéns pela apresentação. Vocês, de fato, compreenderam bem, abarcaram bem as questões que são pertinentes na responsabilidade social corporativa, incorporaram de forma satisfatória as dicas, né, que a gente tentou contribuir com vocês na segunda-feira. E abordou essas questões, né, que são pertinentes sobre a necessidade de adotar uma postura socialmente responsável e também o outro extremo, né, que é as empresas adotando essa postura na perspectiva utilitarista, né, a empresa adotar um discurso, uma postura, entre aspas, que é socialmente responsável para maximizar a sua utilidade, maximizar o retorno financeiro, né. Tem muito papel aí, quer dizer, muita empresa, né, nessa perspectiva. Você tira pelo exemplo que for citado aí, por exemplo, aqui na Vale do Rio Doce, né, que tem um artigo que eu coloquei, mas está mais para frente na parte de gerenciamento da impressão, no qual a gente mostra que após o desastre ambiental de Mariana,
a ênfase da empresa por meio dos comunicados aos mercados, dos fatos relevantes, foi essencialmente acalmar o mercado, né? Acalmar o acionista, dizer para o acionista que a empresa não era culpada, né? Que ia garantir via judicial que o interesse do acionista não fosse deixado de lado. Em nenhum momento você vê uma preocupação genuína de reconhecer que houve uma falha, né? Que houve um baixo gerenciamento do risco atrelado àquela operação e que impactos ambientais, sociais tinham sido gerados para a sociedade local de forma a prejudicar, né? Impactos negativos, externalidades negativas tendo sido gerados para a comunidade local. Em nenhum momento foi dado ênfase nesse aspecto específico, né? Eu tenho aqui um material que eu preparei, mas por conta do horário, ele vai ficar muito... Se eu for trabalhar esse material com vocês, vai demandar muito tempo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pendurar esse material como material suplementar. É uma apresentação do PowerPoint que eu tentei colocar alguns aspectos, tem inclusive alguns questionamentos que podem nortear vocês, pensando na nossa avaliação lá, né? Mas o que tinha assim, de aspecto relevante, eu até saí cortando durante a apresentação, porque vocês abordaram, né? Abordaram a questão do greenwash, né? Abordaram essa vertente utilitarista das empresas, abordaram o balanço social, né, que é a vinculação da contabilidade com a responsabilidade social corporativa. Então, eu vou colocar esse material aí lá no CIGAR, muito mais de forma complementar, porque tem uns questionamentos, né, tem algumas indicações da visão do consumidor sobre as práticas de responsabilidade social corporativa, né, ou seja, na visão do consumidor, quais reportes, né, quais procedimentos que a empresa adota que ele julga pertinente em termos de responsabilidade social corporativa. Então, é um material muito mais informativo, né? Tem alguns questionamentos que são interessantes até para nortear a nossa discussão, né? Em termos de avaliação. Mas só para ficar bem claro, né? Essa ideia de responsabilidade social corporativa, o próprio conceito foi um tanto esvaziado, né? Abarca muita coisa e, no final das contas, como não tem algo impositivo, né? É muito opcional, é muito discricionário, tem limite muito frouxo, né? Tem muita interpretação, então, assim, tem muita gente dizendo que faz responsabilidade social corporativa, quando na prática ele faz é preservar ali minimamente uma nascente, preservar minimamente um ambiente ali restrito, e o que se tem na prática é você utilizar desse discurso para maximizar o interesse do investidor, do acionista, né? Eu acho que a efetividade das práticas de responsabilidade social corporativa só vão vingar de fato quando a sociedade como um todo entender essa importância, né? Quando a sociedade como um todo entender que é importante pensar nas futuras gerações, né? Que é importante poupar, preservar o meio ambiente, que é importante pensar no triplo bottom line, né? Mas o que a gente vê, em via de regra, na sociedade brasileira ainda é um distanciamento um tanto grande ainda dessas questões. Então, mais uma vez, né, agradecer ao grupo pela apresentação, né, parabenizar o grupo pela apresentação, pela qualidade do material, pela utilização de artigos científicos, né, a gente valoriza muito isso, é importante. Eu estou sempre botando aí no CIGAR como material de apoio artigos, é importante que vocês leiam esse material, que vocês insiram materiais desse tipo aí, dessa qualidade, né, artigos que estão lá na base SPEL, artigos que são publicados em periódicos de ponta, né, na nossa área, porque é a vanguarda do conhecimento científico, né? O que tem mais recente, mais contemporâneo, e é importante a gente considerar isso nas nossas aulas, nos nossos estudos. Algum questionamento, pessoal, sobre esse material, sobre esse tema? Alguma questão mais urgente que a gente precisa discutir? Que não ficou claro na apresentação, algo desse tipo? Esse slide que eu falei, eu vou pendurar no CIGAR. Eu pensei em carregar aqui, mas como a reunião vai acabar logo, eu vou pendurar no CIGAR para vocês. Tranquilo, pessoal. Então, não havendo nenhum questionamento, eu vou encerrar nossa aula, mais uma vez reforçando, agradecendo o grupo, né, pela apresentação, pela qualidade, pela contribuição que fizeram ao aprendizado de todos, e em seguida eu vou começar a carregar uns materiais no CIGAR, tanto para nortear um suporte nessa aula de hoje, né, como também suportar os estudos, né. O Paulo está perguntando que hora vai ser o questionário. De uma forma, né, eu devo abrir por volta das 18 horas, mas vou deixar aberto até a noite do sábado, tranquilo? Então,
você não necessariamente, se não puder abrir na sexta, durante o sábado vai estar aberto, porque é a necessidade de uma colega nossa que é sabadista, então eu deixo sempre aberto um período de 24 horas, pelo menos, tranquilo? Então, esse material eu vou postar ainda hoje, alguns materiais complementares. Na verdade, já tem material, né? Já tem os artigos, 2 artigos, pelo menos, que eu coloquei lá no SIGA. Os meninos ficam de enviar esse slide para eu colocar. Eu vou colocar mais um slide que eu preparei aqui, um pequeno slide, né, complementar. Muito mais questão de alguns questionamentos que eu coloco para a gente pensar a respeito, né? Muito mais a questão do seu ponto de vista, não necessariamente o que é certo ou o que é errado. E a ideia é essa, a gente vai construindo esse entendimento, essa compreensão sobre a importância da responsabilidade social corporativa, e seu enlace, seu contraponto, seu impacto na contabilidade. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos, viu? E vamos em frente. Boa noite.